E aí, concurseiro, concurseira, você que vai fazer a prova dos Correios, viu que tem redação e tá um pouco perdida, alguns anos sem estudar redação, não sabe mais ou menos ali como montar esse texto na tua prova. Então, hoje aqui eu trouxe uma redação, um exemplar para você ver, eu vou te explicar aqui como foi feita a redação dessa aluna. Mas, antes de eu mostrar aqui a redação, eu quero passear pelos critérios de avaliação aqui da tua redação. Por quê? Não dá para a gente ir para essa prova sem saber como o corretor vai pegar o nosso texto, o que, que ele vai querer, o que, que ele não quer, como é que ele vai realmente dar a nota na nossa redação. Belezinha? Antes da gente começar também, me conta, eu estou gravando esse vídeo aqui de Timon, Maranhão, mas você está me assistindo de onde? Qual é o estado aqui que você está me assistindo? Feito esse comentário, bora lá. Veja só, aqui no teu próprio edital tem essa parte que diz: a prova discursiva será realizada na mesma data da prova objetiva e constituir-se-á de uma redação cujo tema será fornecido no momento da prova, devendo conter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, observando os critérios de correção a seguir. Então, às vezes tem gente que fica na dúvida: ai meu Deus, eu não sei o que é uma discursiva, mas é aquela redação dissertativa argumentativa padrão que a gente está acostumada a estudar, e se você ainda não está acostumado, vai aprender agora. Mas dá uma olhadinha quais são os critérios realmente aqui que a gente tem para avaliar. Primeiro de tudo, a progressão. Ana, o que seria essa progressão? Grau de informatividade e coerência, ou seja, se você traz repertório na sua redação que faz sentido, ou seja, coerência, para o tema que caiu na tua prova. Então, existe lá um tema que a banca coloca para você escrever, e aí você traz um filme, uma série, uma lei da Constituição, uma citação interessante que cabe ali naquele teu tema, na introdução, no desenvolvimento. E aí o corretor, nesse critério número 1, ele vai lá, pega e põe aqui, ó, 2 pontos para você, da redação. Próximo critério, qualidade do conteúdo. O que seria isso? Capacidade do candidato para selecionar boas informações para trazer para a redação, relacionar essa informação com o tema que veio na prova, organizar, ou seja, o parágrafo de introdução tem que ter um bom passo a passo, o desenvolvimento dele, a conclusão passo a passo que tem que ter naquele parágrafo. Interpretar fatos, informações, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, realmente é uma dissertação, uma redação, que além de eu trazer informações, eu preciso me posicionar. Eu preciso argumentar. Então, você realmente tem que trazer uma boa informação, mas relacionar dentro do teu desenvolvimento, trazendo as consequências principalmente. Outra coisa que ele coloca aqui, ó, demonstrando conhecimento dos mecanismos linguístico-discursivos necessários para a construção do seu texto. Uma frase fluida, fácil de entender, com os conectivos ali dentro, para ficar uma comunicação entre você e o corretor da forma mais fácil possível naquela correção de redação. Próximo critério. Vamos aqui para a coesão. Uso adequado e expressivo dos recursos linguísticos como atividade de composição textual. Traduzindo isso aqui, ele quer dizer que você tem que começar o desenvolvimento 1 com o conectivo, o desenvolvimento 2 com o conectivo, a conclusão com o conectivo. Dentro dos parágrafos, quando você coloca um ponto final para encerrar a frase, logo em seguida bota uma conjunção, porque isso conecta, isso interliga bem, deixa as frases fluidas e fácil de entender na redação. E o último critério que tem aqui é a norma padrão, ou seja, domínio da norma padrão formal da língua portuguesa. Se você escreve a redação com a gramática em dia, com o português legal, que a gente consegue ler tranquilamente, sem ter que ficar parando toda hora para corrigir um acento, uma vírgula, uma crase, um termo informal na redação, que é aquele jeito de comunicar no dia a dia com um colega. Então, o seu texto vai ser avaliado aqui, ó, 2, 3, 3, 2 pontos. Totalizando, nós temos uma redação que vale nota 10. Sabendo disso, eu trouxe aqui uma redação para você analisar que ficaria mais ou menos ali muito próximo entre o 9,5 e 10 pontos aqui nessa redação, porque ela está bem organizada. Então, já é uma inspiração para você. Olha o tema: inclusão digital e sua contribuição para a autonomia e qualidade de vida. Primeira coisa, quando você pega um tema para o teu concurso aqui, é destacar quais são os termos mais importantes. Então, inclusão digital, contribuição, autonomia, qualidade de vida. Tem gente que vai fazer a redação e ele foca somente nessa inclusão digital a redação inteira. Ele nunca menciona questões de autonomia, contribuição, qualidade de vida, e aí você se distanciou da proposta, o que a banca realmente queria, e aí você acaba até zerando sua redação.
Para isso não acontecer, eu já vou colocar aqui para você ficar atento. Vamos ler essa redação. Olha aqui a introdução. A Constituição Federal de 1988 foi promulgada com a promessa de assegurar os direitos de todos os cidadãos. Ana, então quer dizer que toda vez que eu for fazer uma redação aqui em casa, eu tenho que começar com algum conhecimento de mundo, seja Constituição, citações, alguma série, uma notícia? Sim, para mostrar que você tem bagagem. É um critério exigido aqui na correção da tua redação, esse conhecimento de mundo. Então, toda introdução começa do nosso repertório. Depois, vamos ver o que a aluna fez. No entanto, apesar da garantia constitucional, vê-se que a inclusão digital como agente importante para a autonomia e para a qualidade de vida configura uma falha na isonomia do país, ou seja, ela conecta a Constituição Federal para o tema da redação. Sempre que você começa com o repertório, você compara essa informação com o tema. Veja que aqui ela trouxe as palavras do tema de redação, e isso é importante, senão o corretor vai pensar: ah, ela botou Constituição, mas ela não combina tão bem aqui nesse tema, ela não interliga tão bem. Então, vocês têm que fazer essa comparação. Ou seja, aqui nessa segunda etapa, nós vamos construir uma comparação para que você consiga se posicionar. Seja que o teu repertório é semelhante ao tema ou porque ele é diferente, a realidade do tema. Então, a gente começa com a informação, compara ela com o tema e mostra os argumentos. Desse modo, tem-se um revés incentivado não só pela desigualdade social, aqui é o nosso argumento 1 da redação, como também pela educação lacunar. Aqui é o nosso argumento 2. Então, o corretor, numa introdução, tem que pegar um parágrafo simples, objetivo, vai direto ao ponto, mostrando ali uma informação que dá para fazer um gancho com o tema e nas últimas linhas mostrar quais são os seus argumentos para falar essa redação. Aqui o aluno escolheu desigualdade e educação lacunar. Vale lembrar que argumento basicamente é quem são os culpados desse problema de tema de redação ainda acontecer. Lendo o tema, você pensa assim, ó, inclusão digital e sua contribuição para a autonomia e qualidade de vida. Ana, mas isso não é necessariamente um problema. Mas você tem que transformar todo o tema em um problema. Por exemplo, você vai falar que a inclusão digital e a contribuição para a autonomia e qualidade de vida ao longo da redação, que esse tema é tratado com descaso, que não é dada a devida atenção para ele. E é exatamente esse o problema que a gente tem nessa redação. Agora, vamos observar como ela trata disso no argumento 1, desigualdade social, durante o desenvolvimento 1. Nesse sentido, nota-se a discrepância social, ou o assunto do parágrafo, como um dos complicadores dessa situação. A gente tem sempre que problematizar. Vamos lá. Sob esse viés, o filósofo John Rawls entendia que desigualdades sociais e econômicas são obstáculos para a equidade, ou seja, para a igualdade. No desenvolvimento, a ordem das frases é: primeira frase, assunto do parágrafo. Ok, ó, discrepância social na linha 7 ela colocou. Que basicamente é só você retomar o argumento que já tem na introdução. Na segunda frase, a gente tem o repertório que liga perfeitamente no teu assunto, que é a desigualdade social. E aqui ela colocou o John Rawls que conecta exatamente com isso. Na terceira frase, a gente entra na argumentação, explicando por que essa desigualdade social é ruim nesse tema de redação. Então, olha como ela colocou. Nesse contexto, vê-se que na sociedade brasileira a disparidade, ou seja, a desigualdade econômica da população, faz com que a inclusão digital, parte aqui do tema, não seja realidade para todos, uma vez que o acesso à internet é mínimo para uma grande parcela da sociedade, o que dificulta também o acesso a diversas outras coisas, telemedicina, ensino à distância, dentre outros, e por consequência as colocam em situação de vulnerabilidade e compromete a qualidade de vida. Pronto, a argumentação explicando por que essa desigualdade é tão ruim nesse tema da minha redação. Aqui a gente não está focando obrigatoriamente no critério gramatical, eu quero te mostrar a estrutura, a organização do parágrafo. Então, para um desenvolvimento, a gente tem na primeira frase o assunto do teu parágrafo, na segunda, o repertório, e na terceira, a argumentação.
Essa argumentação vai explicar para o corretor o motivo desse problema, da desigualdade social, no caso aqui é o argumento. E na hora que você explica esse motivo, falando por que isso, você tem que trazer consequências. Pegou aqui a ideia? Pronto. Vamos analisar o que ela fez no desenvolvimento número 2, que o argumento aqui já é diferente, era educação lacunar. Então, vamos observar aqui esse parágrafo. Ademais, é importante atentar-se também à impunidade presente na questão da educação lacunar. Pronto, assunto do parágrafo já sabemos qual é. Agora eu preciso de repertório para a educação. Sob essa ótica, o filósofo Immanuel Kant defendia que o homem é aquilo que a educação faz dele. Mencionou o repertório de educação, ok, vamos para a argumentação. Entretanto, nota-se a negligência do sistema educacional brasileiro em relação à formação digital, uma vez que o investimento em aulas de informática é mínimo, o que leva à dificuldade de uso dos recursos tecnológicos por parte dos alunos, contribuindo para a formação de uma sociedade letárgica e sem autonomia, mencionando aqui partes do tema da redação. Então, o desenvolvimento é igual, tanto a estrutura no D1 quanto a estrutura do D2. É assunto, ponto final. Repertório, ponto final. Argumentação, ponto final. E encerra. Já na conclusão, eu venho com uma solução tanto para o meu argumento 1 quanto para o meu argumento 2. Então, veja só. Urge, portanto, depreende-se, portanto, infere-se, portanto, ou só o portanto, tanto faz, a necessidade de medidas que amenizem a desigualdade social, para quem não lembra, é o argumento 1 da introdução, eu estou retomando, e a educação lacunar, argumento 2 da introdução. Então, você já começa mostrando para o corretor que a solução da conclusão é específica, eu não vou sair atirando para todo lado. Para isso, é necessário que o Estado invista em políticas que visem a garantir o acesso à internet das pessoas menos favorecidas. Além disso, é essencial que o Ministério da Educação destine às escolas cursos de informática, almejando o uso da tecnologia pelos alunos. Feito isso, a inclusão digital será realidade e a sociedade terá autonomia e qualidade de vida, que são termos do próprio tema da redação para você não fugir. Aqui na conclusão, você pode colocar alguns elementos na tua proposta. Claro, é interessante que você coloque quem resolve o problema. Aqui ela colocou o Ministério da Educação, o Estado, e tenho que saber quem que vai dar conta. Depois, é interessante que você coloque o que vai ser feito, qual é a ação, fazer, realizar, divulgar o que, implementar o que. Vamos aqui com o verbo na ação. Você pode colocar como essa ação vai ser feita, por meio de que vai ser feito, e a finalidade, qual é a tua intenção com essa proposta? Fazendo esses 4 elementos aqui, ficaria bem interessante. Ana, não deu espaço, fiz só 3 elementos, botei quem resolve, a ação e a finalidade. Tem algum problema? Não, não precisa ser todos, mas é interessante que quanto mais completa você conseguir, melhor fica essa tua redação. Tá vendo? Então, essa redação, ela tá exatamente de acordo com o que pede aqui nesses critérios. A gente tem progressão, qualidade de conteúdo, conectivos, tem uma norma padrão, ok? Pode ter ali um errinho ou outro gramatical, mas quando a gente fosse fazer a correção dessa redação, pouco seria descontado, mas com certeza ficaria mais de 9 pontos nessa redação. Então, é interessante para você se inspirar e começar a dar a largada nesses teus estudos de redação. E aqui na descrição do vídeo eu vou colocar todas as minhas informações de correção de redação, cursos, modelos prontos, para você complementar os teus estudos para esse concurso dos Correios. Se você está precisando, já dá uma olhadinha que vai te ajudar demais e deixa aqui nos comentários o que você quer saber mais sobre a tua redação para eu trazer mais conteúdos aqui no YouTube.